Salve pessoas! Muito obrigado por ter chegado a mais um vídeo da oficina de desenho. Continuaremos o nosso treinamento da oficina de curso, nossa oficina básica. Isso é básico, gente, de desenho, oficina de desenho. Hoje um conteúdo de suma importância, importantíssimo. Hoje falaremos sobre luz e sombra. Falando de luz e sombra, falaremos de opostos. Onde a luz, as sombras, né? Onde é bonito, feio, as dualidades da vida. Mas neste caso o desenho, a luz e sombra são opostas. Se a luz está na direita, a sombra está na esquerda. Se a luz está na esquerda, a sombra está na direita. Se a luz está em cima, a sombra está embaixo. E assim sucessivamente. Uma está sempre oposta à outra. No desenho isso é muito importante. Então vamos para o treino. Então vem comigo. Aqui o papel. Então vou pegar a lapiseira. O que eu vou fazer para entendermos isso agora no desenho? Eu vou fazer, deixa eu ver, alguns círculos aqui que é para parecer esferas. Então fiz o primeiro. Vou fazer um tracinho atrás, que você vai entender esse tracinho no próximo vídeo, que é sobre perspectiva. Fiz aqui uma outra bolinha e uma linha atrás. E aí, aquilo que eu falei para vocês no começo aí, na parte introdutória do vídeo, é que se então a luz está na direita, a sombra vai estar na esquerda. Sim, mas eu vou falar para você outros segredinhos que vai ter aqui. Então fiz vários círculos e linhas atrás. A primeira coisa que nós temos que entender então aqui no desenho, pessoal, ou você pode ser feito um cientista. Como assim? Você pode na sua casa, à noite, que já não tem interferência da luz natural, é você pegar, digamos que qualquer objeto. Você pode pegar, sei lá, uma caixa de sapato, por exemplo. Desligou a luz do seu quarto, ficou tudo escuro. Então, ali não vai ter interferência da luz natural, nós vamos usar a luz artificial. Você vai pegar, então, o celular, vai colocar a luz em frente à caixa. Você entende que ao colocar a luz na caixa, vai ter a parte que a luz vai tocar, que vai ficar toda iluminada. Ok. Se você olhar do lado do objeto, vai ter a sombra no objeto e vai ter a sombra fora do objeto. No desenho, então, nós entendemos que nós temos a sombra própria e a sombra projetada. A sombra própria é aquela sombra que está no próprio objeto. A sombra projetada é a projeção daquele objeto ali, só que externa a ele, fora dele, a sombra projetada. No desenho, então, olha só. Temos aqui, então, este primeiro círculo. Eu vou colocar aqui como se fosse aqui uma bolinha pequenininha, como se fosse uma luz. Essa luz, ela vai tocar aqui. Então, aqui essa área vai ficar iluminada. Em volta dela, vai ter meio que uma mistura, uma mescla de luz e sombra. Isso nós chamamos de penumbra. E quanto mais longe a luz vai ficando, mais sombra vai aparecendo. Então, aqui é onde nós vamos fazer a sombra própria, a sombra do próprio objeto. E tem uma parte aqui neste objeto, deste círculo, que nós não estamos vendo. Lembrando que é só uma ilusão de óptica, mas imagina que se esse objeto existisse, a parte que nós não estamos vendo, que é atrás da bola, a sombra estaria mais escura, nós chamamos de sombra absoluta. Por quê? Porque é tão escuro, mas é muito escuro. Então essa é a sombra própria. Eu vou colocar aqui como se fosse um tracinho, que é aquela penumbra, que tem um pouquinho de sombra, mas tem um pouquinho de luz. E aqui a área totalmente iluminada do objeto. Embaixo vai ter então uma sombra. Você entende que embaixo da bola vai estar muito escuro, porque não há luz nenhuma. Conforme vai saindo a projeção, mas não tem luz nenhuma, vai ficando mais claro, mais claro, mais claro, até acabar, sumir. Então nós temos que entender, eu vou até colocar aqui do ladinho desse desenho, como se fossem camadas. O que são as camadas? Então, eu vou colocar aqui alguns quadradinhos, vou pegar aqui o lápis 2B. Se a sombra é absoluta, você entende que é muito escuro, muito escuro. Se vai saindo um pouquinho, vai ficar escuro, mas menos escuro que o anterior. Depois vai embaixo, escuro, mas menos escuro que o anterior, menos escuro. Tá vendo que eu estou fazendo com lápis aqui? Esse efeito eu estou dando com intensidade, ou seja, peso na mão. Então, ok, aqui vai ficar escuro, mas vai ficar menos escuro que aqui. Então dá a impressão de que está muito escuro, vai ficando escuro. Isso acontece, alguns chamam de gradação. Então dá esse efeito de gradação, né? Essa
esse efeito no desenho, mesma coisa. Então, olha só, a sombra própria, que é onde eu estou aqui retocando no círculo, na esfera, que é a penumbra. Ok, esse é o primeiro. Eu vou colocar no outro, eu vou pegar a lapiseira e vou colocar agora a luz na frente da esfera. A luz ela vai bater à frente, então onde vai ficar a sombra absoluta? Atrás, onde nós não vemos. Então lá atrás vai ter uma sombra absoluta, mas nosso campo visual, onde a gente está vendo aqui, a gente não está enxergando, está vendo. A sombra também, até do próprio objeto, está atrás, a gente não está vendo a sombra projetada nem a sombra própria. Ou seja, a sombra do objeto e a sombra que é projetada por ele. Outra coisa, já que falei que a sombra tem duas formas, existe a sombra própria e a sombra projetada, temos também a luz natural e a luz artificial. Mas voltando para a luz e sombra aqui do desenho, agora sim eu vou colocar do lado, na lateral. Imaginar aqui, então, ficou lateral. Então aqui vamos ter uma penumbra mais forte. Aqui do lado já vai dar uma sombra mais absoluta. E quanto mais longe tiver da luz, onde não tocar a luz, sombra própria ou sombra absoluta, mais escura. Beleza, e aí eu vou dando acabamento. Aqui eu estou dando com a lapiseira, vou pegar o lápis. E você pode usar aquele equipamento que não sai da sua mão, o que? O dedo, para dar o efeito de esfumaçado. Vou falar uma palavra italiana agora para bombar, né? Sfumato, ou seja, essa técnica que surgiu no Renascimento, né, na história, você já deve ter visto isso na história da arte, na história, que é esse efeito de esfumaçado. Dá a impressão como se fosse... Posso usar o esfumaçado para fazer a sombra projetada, tá vendo? Ó? Tá vendo como ficou? E para dar essa impressão de camadas, de gradação, aí eu vou passar mais o lápis aqui, depois passo o lápis. Bom que o esfumato, ele tira a questão da linha, tá vendo? E aí eu vou dar o acabamento aqui no círculo. Existe uma outra coisa que eu gosto, uma técnica que eu vou passar para você rápido, você pode brincar aqui comigo também, que é desenhar com a borracha. Isso nessa técnica do esfumato. Como assim? Ó, vou fazer um rabisco aqui e vou esfumaçá-lo. Tem gente que gosta de raspar a ponta do lápis, pode ser lápis ou lápis grafite, raspou, vai cair o pozinho. Depois você passa o dedo. Fica o efeito esfumato. Ó, tô passando o dedo. E o que é desenhar? Para dar o efeito de luz, eu posso desenhar com a borracha, porque aí eu pego a borracha, ó, vou fazer um R aqui, ó, como se fosse uma iluminação feita com borracha. Fazer um Rafael. Então, por aí vai, nem fiz só o R, aí eu vou dar acabamento depois, olha, tá vendo? De luz e sombra com a palavra, com a letra. Então, quanto mais você fizer aí, ó, fiz toda essa imagem aqui com a borracha. Então, se a luz, eu imagino que a luz está na esquerda, a sombra está direita. Eu estou até brincando com as palavras, sombreamento nas palavras. Então, é utilizado para fazer vários efeitos e é um efeito que faz diferença, pessoal. Quanto mais detalhe tiver o seu desenho, mais chamativo ele vai ficar. E é interessante, é você primeiro gostar do seu desenho. Pronto, fiz 3 círculos aqui. Agora, se tiver a luz na frente, a sombra vai estar atrás e a sombra projetada vai estar atrás também. O que eu estava querendo dizer para vocês é a questão de você fez seu desenho, se você gostou, ótimo, você gostou. Agora, se uma pessoa falar assim, eu não gostei, não desanima porque a pessoa não gostou do seu desenho. Ótimo, ela tem todo o direito de não gostar, mas você gostou, você não precisa desgostar porque o outro gostou. O que eu quero dizer é, ótimo, é aceitar opiniões diferentes e não querer desistir porque alguém falou que o seu desenho não é bom. Desenho é acreditar e naturalmente, treinando, continuando, persistindo. Se você gosta, não desistir. Então, é um treino contínuo. Eu fiz aqui... Eu vou fazer o esfumaçado aqui. Técnica do esfumato. A gente acha que é um equipamento... Tem um equipamento chamado esfuminho. Mas de graça vai com o dedo, né? Então, aqui a sombra projetada. E aí, vou fazendo. Entender um pouco de luz e sombra
eu posso fazer uma outra figura geométrica. Você pode fazer, como treino na sua casa, fazer com várias figuras geométricas. Eu usei aqui a esfera, mas eu posso fazer com um cubo. Com o cubo, pessoal, ele é mais fácil de você perceber. Quando se faz um desenho, você tem meio que entrar na viagem, na história. Por exemplo, isso aqui é um cubo. Então o que tem esse cubo? O cubo ele é formado de quantas faces? 6 faces, não é isso? É só de lembrar do dadinho. Dadinho é o... Não, deixa pra lá, esquece o dadinho. Então olha só, temos aqui um dado. Então ele tem uma face, 2 faces, 3 faces. Nós estamos vendo no cubo 3 faces. A gente está deixando de ver aqui, ó, né, na frente, atrás e embaixo. Ok, vou passar aqui então uma linha. Então se eu jogo uma luz na face do cubo, aqui é penumbra, aqui também é penumbra. A sombra absoluta está onde nós não estamos vendo, onde eu acabei de fazer a seta para você. Então se é penumbra, vai o dedinho aí, vai o dedinho aí. Faça na sua casa o seguinte exercício. Desenhe outras figuras geométricas, como o cubo, o cilindro, a pirâmide, que você vai jogar, brinca com a luz. Ah, eu quero colocar a luz na direita, a sombra vai estar na direita, esquerda, assim. Então fiz aqui um cubo, coloquei a luz na diagonal. Depois você coloca diferentes lados você vai colocar a luz, ok? Agora tem um segredo de luz e sombra que eu vou fazer neste cubo aqui, que é o seguinte. Se a luz está em cima, pessoal, aonde que vai bater aqui a luz? A luz aqui no objeto vai estar em cima, nessa face do cubo. A penumbra, pessoal, vai estar nessas faces aqui, olha. Só que aí só existe um segredinho, é só você lembrar do meio-dia. Quando você está meio-dia, você está vendo mais de uma sombra, não é? Porque vai estar uma pequena sombra projetada nas laterais. Então, só a luz em cima vai gerar outras sombras. A mesma coisa na esfera, olha, se tivesse aqui uma esfera, tem uma luz em cima, vai bater aqui então uma luz na parte de cima da bola. Aqui essas camadinhas que eu estou fazendo é como se fosse a penumbra. Vai escurecendo mais até... Não estou fazendo de forma simbólica. Então vai dar uma penumbra aqui na bola e a sombra vai fazer meio que 4 bolinhas. Isso que eu estou falando, pessoal, você pode experimentar vendo mesmo na prática. Colocou a caixa de sapato na cama, jogou a luz em cima, vai ter um pouquinho de sombra embaixo e vai regulando. E aqui está o desenho. Então vou dar um acabamento agora neste cubo. Questão aqui. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou te mostrando a técnica de forma rápida, mas desenho também com os colegas é passatempo, é não preocupar com o tempo. Aqui, olha, eu estou fazendo a sombra, fez com lápis, e aí você vai dando acabamento bem devagar, tranquilo. Quanto mais tempo você gastar no desenho, melhor vai ficar o seu desenho. Então, luz e sombra, recapitulando, o básico do básico do básico é, se a luz estiver na esquerda, a sombra vai estar na direita, se estiver na diagonal, sempre os opostos. E a dica para você treinar luz e sombra é colocar figuras geométricas no papel e imaginar onde que está a luz, e aí você vai colocar a parte mais clara é a luz, a penumbra, que parece aquele café com leite, leite com café, que é a mistura da luz e sombra, é a penumbra, está no próprio objeto, e a sombra projetada, que é a sombra que está de fora do objeto. Então lembra disso, luz e sombra são opostos, no desenho você tem que perceber a sombra própria, que é a sombra no objeto, e a sombra projetada de fora do objeto. Fizemos sombra e luz, luz e sombra no desenho em objetos de figuras geométricas. Ao fazer figuras geométricas é uma coisa, paisagem, na hora de colorir, essa gradação, ela vai ter uma diferença. Qual seria essa diferença? Se eu fiz então um cubo, esse cubo, por exemplo, é amarelo. A parte amarela que vai estar tocando a luz é mais clara. Do lado, na penumbra, mais escuro. A sombra absoluta é um amarelo muito forte. Se a base que ficou essa caixa é verde, então a sombra vai ser o verde mais escuro, isso na hora de colorir. E a sombra em pessoas, aí é uma coisa mais avançada e
Essa oficina nossa é bem básica, é bem simples, é bem rápido e direto. Mas na anatomia a gente tem que entender a nuance do corpo, a musculatura, o relevo, né? Esses músculos sarados. Aí é um outro viés, é um outro estudo, é um outro encontro. Este encontro rápido de hoje, de luz e sombra, foi só para esse básico. Se você teve alguma dúvida, me procure, mande mensagem, vou estar aguardando. Envie os seus desenhos, quero ver como é que está ficando. Espero que todas e todos e todas tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo por um conteúdo super importante e interessante que você vai gostar pra caramba, que é perspectiva. Finalizamos então agora o nosso vídeo de luz e sombra. Muito obrigado, até a próxima, valeu, tchau! E aí, gostaram? Não gostaram? É muito importante o seu comentário. Clique no link abaixo e fale o que você gostou, o que você achou. É muito importante ouvir a sua opinião. Espero no fundo, meu Deus, na alma, que tenham todos gostado. Até a próxima, nos encontramos por aí. Valeu, tchau!